A violência contra a mulher ganhou visibilidade, sobretudo pelos movimentos feministas que denunciam o poder patriarcal e mobilizam as mais diversas instâncias sociais em prol da punição dos agressores. Foi em 2006, com a Lei Maria da Penha, que a mulher conquistou o direito à vida sem violência, um verdadeiro marco na história da mulher brasileira. Passou a ter direito, mas nem por isso a violência diminuiu. Mesmo com incentivo às denúncias e apoio da sociedade, muitas sofrem caladas. Para falar sobre esse tema, convidamos a psicanalista doutora Aline Reck Padilha Abrantes. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, doutora Aline. Obrigada eu, Silvia, pelo convite. Bom, atualmente é de grande importância o número de mulheres que sofrem violência. Por que será que esse número tem aumentado, Aline? Então, até uma questão que dá para a gente levantar é se de fato tem aumentado, né? Porque a violência contra a mulher, ela sempre, né, desde tempos remotos, ela existe. Ela já existia, né, em séculos passados. Só que não tinha essa conotação de uma violência, né? Na sociedade, né, até o século XIX, mais ou menos, a mulher sofria a violência, mas tinha, né, esse lugar, como a mulher tinha esse lugar de objeto na sociedade, não era considerado, não se fazia a leitura de uma violência, como se fosse uma violência. Não era considerado nem pela sociedade, nem pela mulher, né? O sentido, né, que o sujeito dá, ele está no corpo articulado, relacionado ao corpo social. Então, se a sociedade faz a leitura da mulher como um objeto, né, e nessa época a mulher era como se fosse um dos elementos de posse do homem, né? Então, a violência acontecia, mas não tinha esse sentido de violência, né? Então, isso, com o passar do tempo, né, acho que atualmente há um outro sentido, e aí a leitura de violência, né, o feminicídio, ele traz, é uma nomeação que traz um novo sentido para aquilo que já existia, mas que não tinha esse sentido de violência, né? Quer dizer, não aumentou a violência, já existia, isso já era praticado, né? Com consentimento da sociedade. A própria mulher, ela aceitava essa condição, porque era essa condição que exigia a sociedade. Sim, muitas E de repente agora ela tem voz, é isso? Acho que dá pra gente até pensar assim, né? Pode ser que muitas mulheres ficavam alienadas a isso, né? Então nem questionavam. Sim. Não era questionado, não tinha essa, né, não levantar reagia, essa né? hipótese de que é uma violência. E outras, também dá pra gente pensar que outras mulheres, quem sabe, sofriam caladas. É o que eu falei na abertura. Não colocavam, né? Não eram escutadas e nem se colocavam diante de uma sociedade onde o lugar dela, né, era uma posição de objeto mesmo, né? Isso explica, então, mais ou menos a relação de mulher, de violência com a mulher? Essa relação, violência com a mulher, é uma coisa que vem lá de trás e continua? São dois significantes muito importantes, né, e que a gente pensa nessa articulação aí da violência e a mulher, né? Porque quando se pensa na violência contra a mulher, né, é importante pensar nesse ponto aí. A violência, né, ela é inerente às relações sociais. Isso Freud já apontou lá no texto dele, Mal-Estar na Civilização, quando ele coloca que a relação com o outro, né, para se relacionar com o outro, você precisa renunciar à satisfação das suas pulsões, né? E isso, né, só aí já é inerente, né, às relações sociais, a violência já é inerente a relações sociais. Então,
a violência, ela faz, de certa forma, parte, né? Agora, a mulher, né, o próprio Freud colocava, né, da dificuldade que é para descrever uma mulher, né? E se interrogava, né, o que deseja uma mulher, né? Essa é uma interrogação que permanece, né? E Lacan, que é contemporâneo de Freud, ele colocou que a mulher não existe, né? Eu gosto de tomar até uma frase da Simone de Beauvoir para pensar nessa colocação do Lacan, né? Que ela coloca que não se nasce mulher, se torna mulher, né? Então, não existe a mulher, né? Uma referência, algo que faça uma referência, mas a mulher é da ordem de uma criação, né? De uma construção. E aí, pensando na articulação da violência com a mulher, né? E nesses pontos que eu estou levantando, dá para a gente pensar em alguns caminhos aí, né? Por exemplo, se a mulher, e ainda ocupa, né? A gente, nos discursos que circulam, a gente percebe que ainda tem essa questão da mulher ser colocada num lugar de objeto, né? Até hoje. E na sociedade atual, que é uma sociedade capitalista, então, por essa via de ela estar nesse lugar de objeto, né, dá para se pensar que é um objeto para ser usado e destruído, como um objeto do mercado. Se for visto dessa forma, né? sim. Uma outra via que dá para pensar também é em relação a essa inapreensão do que vem a ser a mulher, né? Dessa dificuldade de descrever o que é a mulher. E alguns pontos, né, em termos do que é inapreensível, nós podemos pensar, a mulher, por exemplo, ela tem orgasmos múltiplos. Isso é muito difícil de se apreender, né? Porque é algo que levanta um enigma, uma questão. É um mistério, né? É um mistério e que torna a mulher, dá à mulher, de certa forma, pode dar a leitura de um lugar muito especial, de potência, um poder, né? De um poder, exatamente. E esse poder pode causar o efeito de, bom, então eu vou mostrar para ela que ela não é tão poderosa assim. E abafa esse poder. Essa é uma outra via, né? Uma outra via ainda que dá para a gente pensar é em relação a um ponto da mulher que é a questão de se fazer, né, como se fazer desejada, né, ser desejada pelo outro. Então ela se coloca nesse lugar de objeto do desejo do outro para ser desejada, né? Que ela faz consciente isso, né? Sim, é um jogo, né? E isso pode também causar o efeito desse outro se sentir completo por ter essa mulher, né? Por ter aquele objeto do desejo dele, ao ponto de ele se sentir tão poderoso que ele pode até destruí-la se ele quiser. Nossa, isso é bem complexo, né? Quer dizer, são várias mulheres, né? A mulher, ela se coloca no papel que ela deseja e o marido ou o companheiro, no caso, esse objeto de desejo, ele se sente poder de ter e também de destruir. É muito complexo isso, né? É. Aqueles, né, assim, um exemplo, né? Aqueles casais que, por exemplo, o homem tem um jeito muito sedutor e isso faz traz para a mulher uma leitura de que ele é muito cuidadoso, então ele busca ela sempre no trabalho, porque ela faz a leitura de que ele está sendo super cuidadoso com ela, mas não percebe que pode haver aí algo da ordem de um controle, né? Sim. De não possibilitar que ela circule, de ter ela como um objeto, né? E isso tomar uma dimensão, né,
que Olha isso. tenha esse... A mulher entende a leitura como ele está cuidando. E, de certa forma, o que ele está fazendo não é bem isso. Pode. É a posse e ela está se subjugando a isso. Olha, você sabe que eu presenciei, a gente falando esses dias, um marido gritando com a esposa no trânsito. Quando um homem grita, olha, vamos falar de uma outra coisa. Quando um homem grita com uma mulher, ele está cometendo um ato de violência? O que a gente pode considerar em relação a isso? Acho que sim, né? Só pela o fato lei, de gritar, né? Pela lei, qualquer ato ou omissão, né, que cause a violência moral, física, sexual, né, contra a mulher é considerado uma violência. Agora, sustentada, né, na leitura da psicanálise, eu posso lhe falar que é uma violência quando você coloca a mulher no lugar de objeto, né? Porque, claro, sempre, né? que a mulher, ela pode estar nesse lugar de objeto se ela quiser, né? Se Aí é aquilo que você falou, é um jogo. Né? Exatamente. Se nesse jogo ela está aí como um sujeito reflexivo, né? Que tem uma posição dela onde ela se faz mesmo, se coloca nesse lugar de objeto, porque está nesse jogo. Agora, quando ela é colocada no lugar de objeto sem ela querer... De propriedade, né? Aí é algo que é como um apagamento dela enquanto um sujeito que deseja, né? E isso é uma violência. E grito, né, que a gente está falando sobre o gritar, aí o gritar já é uma coisa, por exemplo, do lado do homem, de sentimento de posse. Ele se acha no direito de ter qualquer tipo de... Não é a violência, eu não estou falando de violência física. Muitas vezes é verbal, muitas vezes é psicológica, né? E a mulher, ela... Não acredito que ela se coloque nisso porque ela quer. Então, muitas vezes tem essa confusão, né, doutora Aline? De certa forma, é uma violência meio que camuflada, invisível, né? Que acontece corriqueiramente e que as pessoas não dão esse valor, né? Quando vê uma mulher sendo xingada, né? Como se fosse natural, né? Uma certa banalização da coisa, né? Sem prestar atenção que ali pode estar, né? Sendo E quanto uma mais violência. tempo deixar, pior, né, doutora? Deixar, continuar permitir essa forma do lidar e do se tratar. Bom, no próximo bloco nós vamos falar sobre os relacionamentos em que a mulher é agredida pelo parceiro. Aí a gente já passa para um outro patamar, né? Aí já chega no sentido de agressão mesmo e vai dentro do tema que a gente está falando, que é a violência contra a mulher, tá? Vamos fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente continua. Até já. Ranking Universitário confirma: a Universidade Paulista Unip há 6 anos consecutivos é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada. O Opinião Livre está de volta. Nosso tema hoje é violência contra a mulher. E a doutora Aline estava fazendo aqui uma reflexão muito interessante no posicionamento da mulher na sociedade e da forma como ela se coloca e a forma como ela aceita ou não a violência. Agora, sobre os relacionamentos, doutora, em que a mulher é agredida pelo parceiro, por que muitas têm dificuldades de sair desse relacionamento? Existem muitos casos, né? Muitos casos. De casais que a mulher sofre violência e muitos casos até que a mulher chega aí na delegacia da mulher, faz, né? Registra, né, o ocorrido e depois de um tempo, né, retorna pro marido, enfim. A relação, né, uma relação de um casal ou entre sujeitos, né, ela é modulada pela fantasia de cada um, né? Então, assim, como e quem você escolhe, né, você tem uma relação, isso está muito articulado, né, isso
tem uma relação com a sua própria fantasia, né? Que é subjetiva. Então, na realidade, assim, a relação que estabelece com um parceiro, né? Esse parceiro, ele é o objeto da fantasia daquela pessoa, né? Então, não é exatamente com o parceiro que você se relaciona, mas é com a sua própria fantasia. Por isso a mulher repete e repete, porque ela está ali nessa repetição que diz de um sintoma que está relacionado à fantasia dela, à posição subjetiva dela, que se encaixa, né? Por mais impressionante que isso possa ser, mas se encaixa, né, faz um enlace com a fantasia do parceiro. Daria para a gente pegar assim, um exemplo, um exemplo que o Caligares, um psicanalista, ele traz quando fala dessa questão, né, da fantasia, da fantasmática de cada um e o enlace aí do fantasma de um com o outro. Você imagina um casal jogando tênis e você está olhando de longe esse casal jogando tênis, né? Então, a bola vai, um joga a bola para o outro. Há um jogo aí, né, onde se passa a bola de um para o outro. Mas quando você se aproxima, você percebe que eles não estão jogando tênis, eles estão jogando squash. Cada um com a sua bola, né? Então, cada um com a sua fantasia aí nesse enlace, né? Nessa relação. Por isso é tão difícil, mesmo se queixando, se separar, né? Sair de uma relação onde, mesmo tendo violência, né, se permanece. Não consegue sair. Agora, por que nos dias de hoje ainda escutamos frases que responsabilizam a mulher pela violência causada pelo homem, como a famosa frase: com aquela roupa ela estava pedindo mesmo. É um posicionamento machista que existe até hoje. Isso vem desde lá de trás, né? Vem, e são frases que se escuta muito, ainda se escuta bastante, né? Que a mulher provoca, né? A mulher que provoca. Mulher, que a roupa, né? Isso é um engano, como se fosse a roupa, né? A forma como ela se apresenta que causa a violência. Pensar que é a forma como a mulher se apresenta que causa a violência é um engano. Claro. Porque a mulher pode estar de burca e sofrer uma violência da mesma forma, né? Então, ela se apresenta completamente, né, coberta, o corpo todo, né, com a burca e isso ter um efeito, né, ter um efeito de causa no outro, em alguém, né, que venha e cometa uma violência contra ela. Me parece que a culpa é sempre, quer dizer, quando a gente fala da culpa da mulher, qualquer ato de violência praticado pelo homem, a mulher que provocou. Ou ele perdeu a cabeça, foi porque ela fez não sei o quê. Sempre é a mulher que é culpada, né? Em relação a isso. Esse que é o engano, né? Porque, na realidade, a questão é a fantasia daquele que comete o ato, né? Porque, independente da mulher estar com a roupa, da forma como ela se apresenta, né? Se a interpretação do sujeito que comete o ato é o que importa aí, né? É o que tem, com certeza, é a questão mente aí, dele, né? Que mesmo vendo ela de uma determinada forma completamente discreta, pode ter esse efeito, né? Então depende muito de que interpretação o sujeito faz, aquele que comete o ato, qual a interpretação que ele está fazendo, de que forma isso que ele vê, né, essa mulher toca a ele que causa esse efeito de violência, independente de como a mulher se apresenta. Eu acho que a mulher, ela vem conquistando ao longo dos anos um papel importante na sociedade. Você acha que isso pode mudar, essa situação? Quer dizer, cada vez a gente está, eu acho que a gente está evoluindo.
Às vezes eu acho que não. Às vezes eu acho que a gente não evoluiu. Dá para mudar essa situação? Ou está muito enraizado na cultura masculina, esse machismo, até nas próprias mulheres, em respeitar o machismo muitas vezes. Dá para mudar? Acho que nós já mudamos, né? A sociedade já avançou bastante. Ainda há, sim, algo bem enraizado, né? Mas que vai aos poucos se decantando, né? Assim, me parece que tem uma mudança, sim, mas não significa que não se possa regredir, retroceder, né? Por exemplo, as iranianas, né? A Revolução Islâmica de 79, até essa revolução, as iranianas elas se vestiam como qualquer mulher europeia, né? Estudavam, liam, enfim. Até 79? Até 79, Olha. quando foi a Revolução Islâmica. A partir daí foi decretado o uso do véu e várias, né, regras para a mulher que ela perdeu a liberdade de viver como queira, né? Então, foi, de certa forma, um retrocesso. Claro, claro, claro. Achei que fosse, já fizesse parte da cultura mesmo. Quer dizer, teve um retrocesso. Mas em muitos, por exemplo, na Europa, né, já existe uma outra visão da mulher, né? Sim, isso depende muito, né, de cada sociedade, né, do momento que vive aquela sociedade, né? Então, tá sempre a subjetividade e a posição da mulher na sociedade, ela está muito articulada, né? A cultura daquele lugar, o tempo, o momento que vive né, aquela sociedade. Então, é muito diferente em cada sociedade, em cada, né, região geográfica, em cada cultura. Ô Aline, passando um pouco para as redes sociais, né, que a gente está sempre muito exposto, e hoje principalmente os adolescentes que não tem muito controle. Vamos falar de menina, né? Nós estamos falando de mulher. Uma menina, por exemplo, que a gente ouve falar que se mata após a sua imagem ser exposta nas redes sociais, isso pode ser considerado uma violência? Quer dizer, ela não aguentou ser exposta? Como é que é trabalhada a violência da mulher na sociedade dentro das redes sociais? Esse exemplo que você trouxe, né, pensando assim, uma menina, quando ela é exposta na rede social, e isso sem a autorização dela, ela está sendo, né, colocada num lugar de objeto. E isso é devastador. Pode causar esse efeito, sim, de cometer suicídio, né? Porque colocá-la nesse lugar de objeto, né, coloca ela nesse lugar pode ser de deboche, de gozação ou de uma desvalorização. De humilhação, né? E ela pode se colar nisso, né, e ter esse efeito. E um efeito devastador, sendo menina, né, nesse desenvolver aí, isso pode prejudicar para o resto da vida, muitas vezes, Sim. né? Ou não viver mais, né? Como é o exemplo que você falou. Agora, podemos dizer que os homens, então, são os vilões da história? Não penso, né, que haja vilões, que tem, né? Existem sujeitos, cada um com a sua fantasia, com a sua fantasmática, a sua posição subjetiva, e aí, claro, a sua responsabilidade aí, né? Diante daquilo que comete ou não, né? Que ato. Ô Aline, o que você pode dizer sobre esse movimento feminista que existe, né? Teve o movimento feminista e agora, cada vez mais, as mulheres estão tentando se posicionar. Falando sobre o movimento feminista. O movimento feminista é muito importante, né? Eu acho que ele tem uma grande importância na sociedade, em tudo que vem se conquistando, né? Porque coloca em pauta, né, várias questões, né? Faz a população se questionar, discutir e avançar, né? Porque quando se põe na ordem do dia,
efeitos, de avanços, né, de mudanças. Então, acho que é um movimento bastante importante e também acho que é um equívoco quando se faz a leitura do movimento como uma busca de um apagamento da diferença. Isso é importante. Porque não se trata de um apagamento da diferença, mas é a luta por direitos, né, iguais enquanto humanos, né, enquanto cidadãos, né, independente de que gênero, de que sexo, enfim. Mas você acha que a mulher tem consciência disso quando ela luta? Quando ela fala, eu quero ser igual, eu vou lutar pelos meus direitos, ela está lutando por um espaço ou ela está lutando para não ter essas diferenças, né? Porque nós somos diferentes, querendo ou não. A mulher é diferente do homem em tudo. Então, a gente tem que aceitar isso também, né, Aline? Sim, aí depende da mulher, né? Depende de cada uma, da posição de cada uma, mas me parece que a luta do movimento, né, não é de um apagamento da diferença. É pela igualdade, né? Mas é de uma igualdade de direitos enquanto humanos, né? Enquanto cidadãos de uma sociedade. E aí, só para a gente encerrar, a gente está chegando no finalzinho, o que você tem a dizer sobre essas mulheres que mesmo com tudo que a gente falou no programa, ainda continuam caladas? Porque muitas delas querem manter o relacionamento, muitas delas muitas vezes são impotentes em relação ao lado financeiro ou por causa dos filhos. É um sacrifício que vale a pena, é um sacrifício que a mulher tem que fazer para manter o lugar dela na sociedade ou não? Porque tem muita mulher assistindo a gente, né? Só um último conselho aí para a gente encerrar. Você levantou vários pontos, né? É um preço alto, né? E eu preciso que cada um, né, pense, né, que possa fazer essa reflexão, né, que preço está pagando e por quê, né? Por que determinada posição, se não está satisfeito, né, se isso lhe incomoda, se isso, enfim. Né? E ter força, pra que pagar, né, esse preço tão alto? Ó, conselho da doutora Aline, para que, presta atenção, para que pagar esse preço tão alto? Nada vale a pena a nossa integridade, né, doutora Aline? Olha, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, tá bom? Obrigada eu, Silvia. E até o próximo pela programa, troca. né? O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, gente. Ranking Universitário confirma: a Universidade Paulista Unip há 6 anos consecutivos é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada.